A igreja encontrou, amém? Amém. Assim está escrito. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos sobre a leitura de sua palavra. Podemos assentar. Ainda tomando também Gênesis capítulo 1, verso 11, apenas, igreja, se não quiser ler, apenas para tomar aqui o contexto. Gênesis 1, verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora, nós sabemos que esse verbo quer dizer palavra, e essa palavra, ela já havia sido dita antes que houvesse mundo, na eternidade. Porque Deus sabia que nós precisaríamos e haveria uma redenção pelo sangue. Porém, Ele já havia dito que esse verbo se tornaria carne e habitaria entre nós. E Mobrando disse assim: agora, esta palavra de Deus, ela é eterna. Você crê nisso? Amém. Amém? Deus, sendo infinito, Ele não pode falar uma coisa e então mais tarde mudar aquilo para outra coisa, para uma decisão melhor, porque cada decisão de Deus é perfeita. Amém? Amém? Deus escolheu você, Ele escolheu errado? Não, sua decisão é perfeita. Amém. Ele não pode mudar uma vez que sua palavra é dita. Ela não pode morrer. Ela sempre viverá e nunca pode morrer, porque ela é Deus. Quem é a palavra? A palavra é Deus. Sua palavra nunca pode morrer, como Ele não pode. Essa é a razão pela qual nós falamos de São João. Primeiro, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne. A mesma palavra que foi falada no princípio, com o seu propósito eterno, chegou e foi feito carne e habitou no nosso meio. A palavra de Deus. Amém. Agora, essa palavra foi Jesus Cristo. A palavra, ela desceu e se fez carne. Assim como nós falamos também da descida. Ele desceu, ele viria com o alarido, ele estaria, como Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. Nós falamos a descida, Cristo desceu, a palavra desceu,
o tempo da tarde. Do mesmo jeito como foi naquele tempo, o nascimento do tempo, no dia, o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Cristo descendo, se fazendo carne. Agora, como nós ouvimos, mas se Cristo desceu, Ele não desceu, quem desceu foi a palavra, assim como foi lá no princípio, que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne, desceu e habitou em nosso meio. Sabemos que a palavra sempre foi Cristo, amém? A palavra sempre, agora ela veio para se manifestar, e manifestou em carne humana, amém? Foi o nosso Cristo para um propósito. Veja, Ele tinha um propósito, algo já havia sido ao seu respeito antes da fundação do mundo, algo que havia sido dito ao seu respeito. Ele teria que vir, teria que manifestar em carne a árvore perfeita, a semente falada, expressada, a semente original teria que ser jogada ao sol para nascer e produzir frutos. Aleluia! Esse foi o Cristo ungido, ele foi um homem ungido, Deus habitando nele. O que foi isso? O germe com a carne. Está vendo? O germezinho que estava na semente, quando você abre ali o caroço, a semente, bem no meiozinho você vê que há uma pequena árvorezinha, há algo ali no centro, aquilo ali que é a vida que está na semente. Não é nem mesmo todo aquele caroço, pode ser desse tamanho, nem tudo aquilo é vida. Aquela couraça, aquilo guarda a vida que está ali dentro. Apenas um pequeno ponto, mas eles, tudo aquilo ali é aquela grande árvore, e todos os frutos, todas as flores estão ali naquela pequena árvore. Porém aquele germe, aquele pequenininho, ele veio em carne, ou ungido. A carne sendo ungida com o Espírito de Deus, produziu a palavra de Deus manifestada. A palavra, a carne ungida. Ungida com quem? Com aquele Espírito Santo, aquele próprio Espírito, que era o próprio Deus, manifestado naquela carne. Naquele homem produziu o que? A palavra de Deus manifestada. Eu sei que você está captando isso nesta noite. Amém? Agora, eu penso que nós podemos entender isso exatamente nesta noite. Se ele veio para produzir um corpo, palavra, ele teve um corpo chamado Jesus, que nele habitou a plenitude. Era o próprio Deus, feito daquela carne, a semente original, para produzir frutos, filhos. Aleluia! Não é verdade? Amém? Era Deus em carne. Agora, nós podemos entender que há um corpo ungido de Deus também para esses últimos dias. Não há? Há também um corpo ungido chamado noiva. Veja que ele diz que houve um corpo ungido com o Espírito Santo para produzir a palavra manifestada. Não era a palavra em pergaminhos, não era a palavra, ele tomava aqueles pergaminhos ali no templo e citava algo que já estava acontecendo. Ele era o cumprimento daquelas escrituras. E quando nós pegamos o pergaminho hoje, nós somos esse cumprimento das escrituras para esse dia. Há também um corpo noiva, aleluia. Quem ela é? A carne sendo ungida com o Espírito de Deus, produziu a palavra de Deus manifestada. Jesus. E o Espírito Santo, ele veio ungir novamente. O próprio Jesus, em São João 14, verso 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos
dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, de maneira nenhuma, eles receberão esse Espírito. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Aonde há o corpo ungido de Deus para esta hora. Aleluia. Aqui está o segredo. Se houve um corpo ungido para habitar o Espírito Santo de Deus, ele diz: mas ele não vai sair. Eu vou, mas ele enviará outro Consolador para o corpo ungido. Para quê? A carne sendo ungida com o Espírito de Deus produzirá a palavra de Deus manifestada. Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Algo maravilhoso para nós nesta noite. Amém. Nós sabemos disso, mas quando a ovelha ela vai remoendo, e cada vez que ela vai remoendo, né, o alimento, isso vai tirando seus nutrientes, vai trazendo força, vai trazendo vigor. E aí a igreja vai crescendo. Aleluia. Nós vimos o único unigênito do Pai. Ele estava cheio de graça. Vem, ali estava ele. Vê, ele era a palavra manifestada de Deus. Para muitos, isso parece um absurdo. Acham, não, vocês se engrandecem demais. Vocês estão se colocando no lugar da palavra? Não! Se eu sou filho da palavra, eu sou parte desta palavra. Amém. Eu tenho que me ver no quadro, como disse o Abraão. Você tem que olhar no álbum de família e se ver ali dentro. Amém. Agora, ele era a palavra manifestada de Deus. E agora, ele morreu em ordem para pagar a dívida de sua hibridização. Agora, qualquer coisa. Aí está. O que é isso? O que é esta hibridização? Ele disse que ele teria que vir, ele teria que morrer, ele teria que pagar um preço para tirar a hibridização, para tirar aquela velha natureza, aqueles velhos costumes, dizer, não, ali há uma filha, esta árvore, ela produziu frutos, ela tem filhos. Nós não nos tornamos filhos de Deus quando nós conhecemos a palavra, quando a palavra veio a nós. Nós, desde a eternidade, já éramos filhos de Deus. Amém? Amém? Nós éramos para ter vindo no princípio, lá no jardim do Éden, em perfeita harmonia, sem pecado. Mas no meio do caminho houve uma hibridização. Mas ele veio para pagar a dívida da hibridização. Agora, que coisa, aí está. O que é isso? Para que você pudesse morrer para consigo mesmo. Veja, teria que ter uma morte aplicável de todas as coisas, daquela velha vida. Você morrer para consigo mesmo até que não houvesse nada mais de você e que você fosse cheio de sua palavra, crendo em sua palavra, e então o Espírito Santo que estava nele descesse para regar aquela palavra, para fazê-la crescer. O Espírito Santo descendo como água para regar a semente, aquela semente que estava ali dentro, onde a palavra está crescendo, onde realmente a palavra está tendo efeito nesta hora, nesses últimos dias, aonde o Espírito Santo veio e regou. Você pode jogar a água sobre uma semente murcha, xoxa, não causará nenhum estímulo nela, nenhum efeito, apenas a ajudará a apodrecer mais rápido, apenas ajudará a se desfazer mais rápido. Mas quando a água cai sobre a semente que tem vida, a vida que está escondida, apenas uma semente, talvez não tão um pouco
é tão bonita assim, tão agradável se ver, mas porém há uma vida ali dentro, ela está escondida, e quando essa água bate ali, ela é jogada ao solo, ela começa a brotar e romper. Foi assim que o Espírito Santo ele vem movendo sobre a igreja, ele vem movendo sobre o povo, o mole movido, Jesus Cristo, o próprio Espírito de Deus, como desceu no homem, aleluia, e ele começa a mover, para quê? Para ver de onde há vida, começa a regar, para ver onde a vida sai, onde ela possa romper, aleluia. Veja, a sua palavra, então o Espírito Santo que estava nele, descesse para regar aquela palavra, para fazê-la crescer. Onde ela está crescendo, você vê pessoas que professam o cristianismo, mas você olha, são tão vazias, tão xoxa aquela semente, você não capta que há vida ali dentro. Há o cristianismo vazio, secos, insensíveis, quanto à palavra, quanto ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando há uma semente regada, tem que brotar, tem que nascer. Nenhuma semente que há vida ali dentro, que é colocada ao sol, numa terra fértil e regada, que ela não nasce. Ela não pode negar e dizer, eu não posso sair, eu vou ficar um pouco aqui. Há uma lei. Há uma lei que fará com que ela rompa. Aleluia! Por isso que eu creio que nesta hora a noiva está tendo um crescimento. A noiva está sendo regada pela palavra, regada pelo Espírito Santo, porque ela é parte dessa palavra. Ela também é semente. E esta é a hora que o Espírito e a noiva estão dizendo. Você pode observar, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a esposa dizem vem. Viu? Há uma conexão, o Espírito, aleluia, o Espírito Santo nela, a palavra, o mesmo Deus, como fosse Jesus na terra outra vez. Um homem que podia andar, um homem que podia falar, tomar, um homem que podia cumprir aquelas escrituras para o seu dia, e era incontestável, porque ele era a palavra manifestada. Quem pode contestar sobre essa noiva? Quem pode contestar o posicionamento de um igual? Quem pode contestar o posicionamento de um irmão? Quem pode contestar o posicionamento de um jovem? De uma igreja que Deus vive num tempo como esse? Quem podia apontar e dizer que ele não era Deus? Ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele era a palavra. Que a sua vida falava, aleluia. Aquele Espírito Santo que estava ali, estava identificado com o pergaminho. A vida da noiva está identificada, o caráter, a posição, a maneira de falar, a maneira de se portar, está na palavra. Pode incomodar o quanto incomode, mas ela está vivendo o assim diz o Senhor. Isso causa incômodo? Causa. Isso incomoda, as pessoas incomodam. Jesus incomodava. Vem aquele homem de novo, tudo que está errado, ele vem cortando, ele vem falando. Olha a postura dele. Ele não age como nós, ele não se entrosa como nós. Ele é tão diferente. Esse Jesus de Nazaré. Quem é esse Jesus de Nazaré? Quem é esse homem aí que se acha que é o tal? Porém, ele não se achava, ele era. Ele era, aleluia, ele era a palavra para o dia. Querendo ou não, a noiva é a palavra para o dia. Querendo ou não, o Espírito Santo está nela ungindo para que ela seja a palavra ungida para o último dia. Aleluia! É isso que incomoda o inferno. É isso que incomoda o diabo. Satanás, ele não se sente feliz com isso. Ele tentou até comprar Jesus. Ele tentou até negociar. Depois de 40 dias de jejum, ele foi lá mostrar, faz isso, faz aquilo, eu te darei. Com que Deus precisava de alguma coisa imunda? Se Deus fez um mundo perfeito, e o qual aquele Satanás, aquele velho, aquela velha serpente, veio e corrompeu, e
quis oferecer uma coisa corrompida a Deus. Ele disse: não, meu reino é deste mundo. Se você soubesse de onde eu sou, você conhece. Por que você está me oferecendo essas coisas se você era luz, véu? Você acha que pode me comprar qualquer coisa? Tente comprar um cristão com qualquer coisinha. Esse mundo aí é nada. Não pode comprar sua lição, sua convicção. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que uma hora ele sairá e romperá além dessa terra, desse hospital de pestilência. Às vezes pode incomodar, como incomodava Jesus. Como não lavava os pés dele, deixava ele abandonado, num canto jogado, como na casa de Simão. Ele era desprezado. Mesmo assim, ele era a palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus feito carne. Amém. Nós não pensamos que vamos ter dias gloriosos, vamos ser largados do canto, os pés sem lavar, quer dizer, sem honra, sem prazer em ter a presença, vai ser deixado. Mais uma vez, Jesus andando sobre a terra, mais uma vez, o Espírito Santo ali, chorando, sentindo desprezado, sentindo humilhado outra vez. Não vai ser diferente. Mas sabe de uma coisa? A igreja, a noiva está crescendo. Amém. Aleluia, ela está subindo em poder, está subindo em unção. A sua fé está mais que inabalável. Você pode dizer: pastor, mas a fé, não, eu vejo muitos. Não, eu não digo daqueles muitos, eu estou dizendo dos poucos. Estou dizendo daqueles que têm perseverado na fé, na palavra, aleluia, olhando, não caminhando com os olhos, com visão, mas caminhando com fé, aleluia, aleluia, pela fé. Por isso que ela está crescendo. Ela pode olhar do outro lado, além da parede, além do muro, além do problema, além da dificuldade, além das perseguições, ele olha além. Se eu vejo além, aleluia, há uma terra além do rio. Eu não estou olhando aqui com visão terrena, estou olhando além. Porque quando eu cruzar aquela linha entre o tempo e o céu, eu sei que nunca mais terá tempo, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá fogo. Há uma linha que nos separa do tempo e da eternidade. Porém, eu cruzarei aquela linha. Eu passarei no abrir e fechar de olhos. Aleluia. Essa é a fé que está em você. Essa é a fé que tem tomado a igreja do Deus vivo. A palavra está cumprindo lá, não propósito, porque Jesus poderia estar na terra e querer berço de ouro. Eu sou o rei, eu sou isso, eu sou o próprio Deus, e fazer berço de ouro, e reinados, e andar em potestades, né? Cheio de carruagens para cá, de segurança. Porém, ele nasceu numa estrebaria, um lugar tão simples, humilde. O que ele quis, que aquela palavra fosse reconhecida, que aquela vida fosse reconhecida e vista para o seu dia. Como já fala na mensagem de junção do tempo, mas a igreja está crescendo. Crescendo em quê? Em fé, em coragem, em determinação. Aleluia. Segurando a palavra, defendendo a palavra, vivendo como fez Abraão no seu dia. Amém. Grandes coisas. Ela está crescendo. Grandes reavivamentos de cura estão em todo o país. Sinais e maravilhas em todas as partes. Anjos aparecendo para o povo. Sinais e maravilhas estão aqui. O que é isso, amigo? Estamos no fim do tempo. Há uma junção. Aleluia. É o fim. As coisas têm que acontecer. Porém, levantai as vossas cabeças. Ele disse: a vossa redenção se aproxima. Você vê o que eu quero dizer? Veja. Você vê, nós vemos, nós entendemos o que Deus está requerendo de sua igreja. A coisa está acontecendo para quê? Disse: é o fim, é o crescimento da igreja espiritual. Algo está rompendo, algo está acontecendo. É o tempo da junção. E acontecerá, diz Deus, nos últimos dias: eu derramarei do meu espírito,
vossos filhos e filhas profetizarão, prometeram os profetas, os jovens terão visões, e eu lhes mostrarei maravilhas em cima dos céus, discos voadores e tudo mais. Grandes angústias, a terra será sacudida com vários terremotos, Senhor. Está sendo sacudida com vários terremotos. Discos voadores estão sendo mostrados também. Virão grandes terremotos. Agora mesmo teve um aí, né? 19 vulcões dos mais perigosos do mundo já estão ativos. Já estão ativos. Os vulcões já estão ativos. Para quê? Há um abismo na frente. Há um abismo. A terra será sacudida como uma figueira quando lança seus filhos na tempestade. Está aí. Terremotos estão acontecendo em vários lugares. Aparecerão enormes vulcões. Acabei de falar no brasileiro, 19 deles. E grandes problemas, desolação no mundo. Está agora mesmo acontecendo isso. As nações estarão tentando encontrar paz. Aonde? Tem que parar. Ou é paz, mas com uma faca atrás das costas. Pare a guerra, que o próximo eu vou te pegar. Não haverá paz nessa terra, na mão desses reis da terra, não. Só quando houver o nosso milênio. Nós vamos dizer, não haverá. Nós queremos silêncio, que agora nós vamos descansar. Vai botar um som, vai não, nem mesmo vai estar lá. Vai fazer bagunça, vai não vai ter não. Vai ser reinado com vara de ferro, onde Jesus, aleluia, Cordeiro, estará regendo com suas mãos poderosas. Está vendo? Estão tentando encontrar paz, mas com as facas nas costas. Haverá problemas em todas as partes, todas estas coisas, e homens ficarão piores e piores. Está acontecendo isso agora mesmo? A noiva está crescendo em ferro, aleluia. O Espírito Santo está sendo derramado, trazendo esta noiva a essa estatura perfeita, a estatura de um varão perfeito. E quem é esse perfeito? É Cristo em vós. Amém? Não sou eu mesmo que me torno, eu sou perfeito porque eu fiz isso e fiz aquilo. Não, é Cristo, o Espírito Santo na igreja. Amém. Trazendo ela como uma palavra manifestada. Veio. Então, o que é isso? Deus manifestando-se, continuando a obra do seu primogênito. O que ele veio fazer na igreja? O que ele está fazendo? Ele veio trazer o Espírito Santo e continuará a obra. Mas assim como ele fez no unigênito, no seu unigênito, vê que ele morreu por nossa vida híbrida, para que ele possa nos reconciliar de volta, para sermos filhos e filhos de Deus, que através da igreja possa abraçar a mesma vida que estava, a mesma vida através da palavra, continuando a palavra ser manifestada como ela foi em Cristo. O que ele quer? Que a palavra outra vez esteja manifestada como estava em Cristo. Porque Cristo foi a palavra de Deus manifestada. Ele morreu, deu a sua vida para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, e levar o seu corpo para o alto e enviar o Espírito Santo de volta às águas, pagando o preço da redenção. Veja, como a água para regar de volta o preço da redenção, se nós cremos nisso. Ele disse: só vem sobre você se você crer nisso. Aleluia. Tem que crer. Aí está, isto bem aí. Se você crer nisso, que ele tem uma igreja, que ele tem um corpo, que ele enviou o seu Espírito Santo de volta para continuar a palavra, para que a mesma
palavra possa ser manifestada como ela estava em Cristo, isso não pode. Diz, você tem que crer nisso. É para aqueles que creem nisso. Amém. Aleluia. Se você crê nisso, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, então vem o Espírito Santo, vem o Espírito Santo sobre a mesma palavra de Deus. Quem é essa palavra? A quem esse Espírito Santo viria sobre essa palavra? Quem é esse ungido? Quem é esse Espírito Santo que está vindo? Onde está esta palavra? Quem é esse que tem tornado a morada do Deus Altíssimo? Do Deus imutável? Aleluia! Essa não é a igreja do Deus vivo? Amém? Para que a mesma palavra possa ser manifestada em sua igreja. Oh, aleluia! Eu creio nisso. Amém? Você pode entender por que a sua existência é nessa noite. Você pode olhar e ver o porquê da verdadeira igreja da noiva. Por que ela está aqui? Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que do seu propósito? E disse, não para ser mais uma igreja. Não, para ser só mais uma igreja. Ele disse, não, de maneira nenhuma. Há um propósito nela, para que a palavra possa ser manifestada como ela foi em Cristo. Você pode dizer, não, mas ela manifestou num homem. E disse, ele foi o primeiro grau. Aleluia. Ele veio mostrar, manifestar, havia uma obra nele para chamar a semente eleita. Havia um sinal que seria feito pela vida do profeta, Elohim na tenda outra vez. O filho do homem manifestado, ele disse, o último sinal que Abraão viu, e a semente eleita viria a mesma coisa no tempo do fim. Porém, sendo membro da noiva, o qual está dormindo, esperando aquela voz de arcanjo chamá-lo para fora. Está vendo? Apenas sendo o primeiro grão, e o resto da lavoura tem que amadurecer e chegar à mesma coisa, para que a palavra possa ser manifestada como foi em Cristo. Você crê nisso? Amém. Porque a palavra falada é a semente original. E nós somos aquela palavra expressada. A maneira diz que nós somos um atributo de Deus, um pensamento depois expressado. Aleluia! Vamos caminhar mais um pouco. Agora, a maneira diz, você diz, ora, por que você lança isso sobre a Bíblia então? Se nós já éramos a parte de Deus, por que você lança isso? Diz, porque a Bíblia tem que estar em você. A Bíblia tem que ser em você. Aleluia. Olha, irmão Brana, mas se eu falar a Bíblia, lançando isso sobre a Bíblia, diz, a Bíblia tem que estar em você. A palavra é a semente. E contanto que ela esteja, nada fará. Mas quando isso chega aqui, quando isso chega no coração, então isso começa a manifestar através do Espírito Santo. E as obras de Deus. Então, vem as visões. Vai manifestar de si. Está lá, a palavra já chegou no coração? Disse já. Então diz, agora vai começar a manifestar. Quando ela manifesta, vem as visões, vem o poder, vem a humildade, vem os frutos do Espírito, vem discernimento de Espírito. Uma coisa que é indispensável para essa hora é discernimento de Espírito. Por isso que Jesus começava a conversar primeiro com as pessoas. Conversava. O que ele está fazendo? Está discernindo o Espírito. Depois veio Deus manifestado no primeiro grão. Ele começava a conversar. Quem sabe ele ia orar e saía um pouco e conversava. O que ele estava fazendo? Captando o Espírito. Até que a visão viesse. Não é assim? Nós conversamos com uma pessoa e logo você vê para que lado aquele Espírito está tendendo. Para que lado ele está puxando. Se há uma contenda assim ali, se há alguma coisa arranhando em algum lugar, se há alguma coisa ali contra, alguma coisa pessoal, você começa
começa a conversar ali, vai captando o Espírito, discernindo o Espírito, porque Deus está ali, o Espírito Santo, a palavra está ali outra vez. Amém. Aleluia! O Espírito Santo fazendo as obras de Deus. Então, quando ele começa, vem a humildade. Então se vai, o sabe tudo já não existe mais. Você se torna nada. Cristo se torna vivo. Aleluia! Porque você morre. Você morreu. O eu está fora. E agora ele vive. Aí está. O que ele fez para nós, conosco, aquela vida híbrida? Ele veio e tirou todo o eu. Abrir os céus para você. Você vai reconhecer realmente quem você é. Veja, porque você morreu e agora ele vive. Aí está. Porque ele morreu, eu vivo. Quando eu morro, ele vive outra vez. Quando eu morrer, ele prometeu vida. E eu mesmo morri para que então eu possa ter a sua vida. E como eu fiz isso? Eu tenho que morrer. Jesus mesmo disse que é necessário nascer de novo. Então, para que nasça, tem que haver uma morte. Para haver uma ressurreição, um novo nascimento. Mas como eu fiz isso? Há somente uma única maneira: tomando a sua palavra. Amém? Tomando sua palavra. Não há outra maneira. Porque a sua semente, colocando a sua semente aqui pela fé e crendo nisto, e então isto produz exatamente o que a Bíblia diz. Você pega a palavra, toma ela, tomando Deus em sua palavra. Você crê naquilo, coloca ali os seus pés sobre a rocha e fala: eu creio, Senhor, eu vou viver para isso. Isso é a pura verdade. Se a tua palavra diz assim, amém, a toda palavra. E disso isso tem que produzir alguma coisa. Amém. E vai produzir exatamente o que a palavra tem dito. Amém. Ele disse que produzirá a mesma vida de Cristo. Aleluia. Tem que ter, nesta hora tem que produzir. A noiva tem que ter a mesma vida. Por isso que ele disse, ele já deu o seu Espírito Santo. Assim como aquele verbo, a palavra foi manifestada, assim ela tem que estar manifestada nesta hora. Por isso que a noiva não é entendida, não é compreendida. A sua maneira de adorar, a sua maneira de cantar, de louvar, não é compreendida. É língua estranha, é uma dimensão, é um subacar. Aleluia! Correto? Tem que produzir exatamente o que a Bíblia diz. As obras são as mesmas manifestadas na sua igreja, que haveria, que foram manifestadas em Cristo. Vai ter, o Espírito Santo estará lá, operando maravilhas, sinais. Mas se não crê, não é para incrédulo, é para quem lê. E disso isto te fará crescer. Isto é a semente de Deus ali, você como uma semente predestinada. E quando aquilo é movido, o Espírito Santo como água, sairá a vida dali. Aleluia. Assim disse ele, São João 14, 11: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, aleluia, isto é certo, predestinado como ele foi. Veja que Umbanda sempre está apontando: passa os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Predestinado, você, como ele foi. Então, Umbanda, eu sou a esta palavra, você predestinado para cumprir como ele foi. Jesus, aleluia, ele fez a palavra semente carne. Eu não queria ver, mas talvez alguém que ouvirá a fita não compreenderia isso. Deixa eu parar aqui, porque
Talvez alguém que ouvindo a fita não compreenderia. É por isso que nós ouvimos muito, pastor, acho que está pregando alguma coisa diferente. Ele falou uma coisa aqui, acho que o Mombrano não falou aquilo. O próprio Mombrano disse, talvez vocês não compreenderão as Bíblias, nem entenderão disso, mas o eleito entenderá. Amém. Porque é fé na palavra. É um predestinado. Diz, mas eu fui predestinado como Jesus foi predestinado, olha só, para vir o verbo se fazer carne e habitar entre nós. Diz, para um propósito de redenção, a semente caiu na terra para nascer e produzir frutos. Disse, você também, assim como ele foi predestinado à vida da mesma forma como Jesus, da mesma forma. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Isso é predestinado. Todos os filhos e filhas de Deus são predestinados. Efésios capítulo 1, verso 5, ele diz, nós somos predestinados porque Cristo é a semente original. Amém? Cristo é a semente original. E esta semente original foi predestinada através da presciência de Deus, sabendo que a queda viria. A palavra falada é a semente original, primeira parte, 166. Romano diz, veja, Cristo é a semente original. E essa semente original foi predestinada através da presciência de Deus, sabendo que a queda viria, e o predestinou para tomar o nosso lugar. Você entendeu isso? Todos os filhos e filhas de Deus são predestinados. Mas tu disseste então, condenaria ele alguma coisa? Não, Senhor. Você está aqui como um agente de livre moral. Mas a razão que ele sabia, ele sendo Deus, veja, mesmo predestinando, ele disse, você como agente de livre moral, você tem acesso livre, você pode escolher o que você quiser, mas só que aquela vida, aleluia, que está oculta, escondida ali dentro, é parte daquela palavra. Jamais escolherá outra coisa a não ser a palavra da eternidade. Por isso que ele disse, não, eu te dou livre moral. Você pode ir para onde você quiser. De repente você vira para a cruz e diz, graças a Deus. Houve um dia no Calvário, a eternidade, mas o que te puxa ao magnético, disse, eu sou parte. Aleluia. Daquela mesma palavra. Eu fui predestinado para isso. Você, mesmo assim, foi chamado como agente livre moral. Mas a razão que ele sabia, ele sendo Deus, o infinito, ele sabia tudo o que aconteceria. Ele sabia quem eram eles. Aleluia. Deus sabia quem era você nessa hora. Um predestinado como ele foi. Como Jesus foi predestinado para vir e morrer numa cruz para uma redenção. Ele diz, você foi predestinado da mesma maneira. Oh, glória a Deus. Predestinado como ele foi, como uma semente real de Abraão, pela fé. Aleluia. Agora, predestinado, veja como vem aquela predestinação. Vamos dizer, mas como é isso? Como vem isso? Nós sabemos que foi pela graça. Amém? A graça e nada mais. Uma noiva, o profeta disse, já havia sido eleita antes da fundação do mundo. Por quê? Pela presciência de Deus. Deus escolheu. Ele disse, não por acaso, mas ele te viu. Ele viu aqueles que amariam a sua palavra. Ele te viu naquele grande dia? Ele te viu sentado aqui nessa noite amando a sua palavra? Aleluia! Por isso que você tem amado a eternidade. Sabe por que tem passado lutas e provas e você ainda está aí? Você não pode fugir disso.
nem que você queira. Você não pode perder a sua eleição por nada. Eleição, predestinação. Aleluia. A união visitador, o profeta disse assim: posso eu acrescentar a esta mulher graça? Posso eu colocá-la na Bíblia tal como é chamada a Senhora eleita? Esta Senhora, veja, graça da qual vou falar. Veja, você sabe, a Bíblia declara e diz: a Senhora eleita. Quem é aquela sentada lá? A Senhora eleita. Cuidado, aleluia. Ela está ali, não é qualquer coisa, é a Senhora eleita. Você sabe que a Bíblia declara e diz: a Senhora eleita. Se vocês notarem, eleita vem da palavra Senhora. Senhora escolhida, eleita. Senhora escolhida, Senhora predestinada. Uma dama foi escolhida dentre todos os restos das demais. O moço da empacotadora, a moça da vinha, prima órfã, né? É um tipo mostrando aí o que foi aquela escolhida dentre as demais, como uma virgem trazida ao corpo de Deus na terra. Ela foi uma mulher escolhida, assim como Deus escolheu a Maria. Deus tem escolhido também uma senhora eleita, a qual é sua noiva, ela é escolhida. Aleluia! Que quadro maravilhoso! Não pode ver você no quadro o atributo, um pensamento de Deus vindo agora à existência. Deus no princípio comissionou Adão e Eva para se multiplicarem e encherem a terra, e foi assim que, veja, que foi dado ali o sexo, foi para isso. Mas o que causou a hibridização trouxe a morte. E queremos, veja, nós obteremos isto, profeta. Você sabe, nós nascemos de dois ventres, Nombrando fala. Ele falou sobre dois ventres. E eu, tomando a meditação, pude pensar: um ventre natural e um ventre espiritual. Por isso que ele diz que quando nós nascemos, é necessário morrer e nascer de novo. Há um ventre natural, chamado ventre da mãe, e depois morremos e nascemos de novo, gerados no ventre da palavra. Está vendo? Um ventre natural, depois um nascimento espiritual. Por isso que ele fala: há dois ventres. Isso mostra que nós somos esta semente real de Abraão pela fé. Amém. E o profeta disse: agora nisso Deus previu que predestinou o mundo de filhos e filhas, e nos predestinou para estarem ali. Aonde? Ali naquele Éden. Éramos para ter vindo ali, naquele Éden, em perfeição. E por causa da hibridização, desobediência da palavra de Deus causou a hibridização. Deus colocou isso de volta outra vez para que você não fosse mais um híbrido. Aleluia! Deus veio, morreu, fez a sua redenção, o preço de sangue, e enviou o Espírito Santo e disse: você não é mais híbrido, você nasceu de novo. Aleluia! Viemos ao mundo com a natureza caída de Adão, corrompidos pelo pecado. Você entende agora? Hibridizar. Olha, eu nasci, eu sou eleito, mas eu tenho uma natureza disso, natureza daquilo. Não me lembro disso, de filha dele, e outro daquele. Minha mãe era meu índio. Diz, porém, ele tinha que nascer. Sua natureza não podia mais ser terrena, era a natureza celestial. Amém. Tira a hibridização e passa agora para a natureza divina. Deus colocando isso de volta para que você não fosse mais híbrido. Aleluia! Veja, não mais corrompido, não mais pelo pecado, porque mesmo tendo aquela velha vida pregressa, mesmo vivendo ali, você lembra daquela grande semente com a vida ali no centro, o germe? Diz, você vivendo ali, mas havia um pequeno germe lá dentro, um grão de vida. Aleluia! Algo que nos conectava ao Pai. Mesmo com aquele velho comportamento, ele diz: mas um dia você vai nascer de novo. Aleluia!
Está vendo? Você pode voltar diretamente para a palavra original e ser um filho e filha de Deus, exatamente como você estava suposto a ser no princípio. Pode você pensar nisso, momento assim, como era para vir ali no Éden, tão perfeito, disse: você virá, será tão original, aleluia, como filho e filha de Deus, como estava para ser no princípio, pela palavra, pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Não pelas obras, pela palavra, pelo Espírito Santo em você, regando, como tutor, como guiando, como ensinando em toda a palavra. Amém. Porque Cristo nada podia fazer sendo o que Ele era. Ele era o Filho de Deus, é isso. Veja o que eu quero dizer agora, veja. Se você tivesse intenção, você vê a palavra de Deus, você crê nela. Por que você crê nela, não é isso? Não há nada de novo. Você olha apenas assim. Você olha e crê. Mas não há nada de novo. Por quê? Você já ouviu falar de uma linguagem familiar? Um filho parece personificar o seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou a avó. Isto é o caráter hereditário. Irmão Branco, por que isso? Porque essas aparências, isso é o caráter hereditário. Você já ouviu falar sobre isso? Não já? Pois bem, isso é a mesma coisa que é com a predestinação. Aleluia. Por que aquele homem é tão diferente? Porque ele tem uma postura. Por que aquela igreja, aquele povo tem uma postura? É o caráter hereditário. É a predestinação. Por que eles dependem tanto da palavra? Tudo é palavra, tudo é céu, todo momento é palavra. Se senta para cantar, se senta para tocar o hino, se senta para falar de céu. Ou não tem um momento de não posso. É o caráter hereditário. Você via Jesus, ele caminhava e a multidão acompanhava, de repente, vamos sentar aqui sobre as rochas, e lá ele começava sobre o sermão. Se ia para a montanha, o sermão na montanha. Se ia para lá, o sermão lá na beira do riacho. Todo lugar ele tinha palavra, porque ele era a palavra. Porque que quando nos reunimos é a palavra, é o céu, é algo que diz, é o caráter hereditário. Você não clama por outra coisa a não ser pela eternidade, porque você veio do céu. Há um caráter hereditário na palavra. Irmãos, igreja, creia nisso. Nada fora da noiva vive a palavra. Nada. Eu faço um desafio. Nada fora da noiva vive a palavra. Nada fora da noiva vive nessa dimensão que todo o tempo está envolvido com o sobrenatural. Não. Você nem vê falar em palavra. Se tiver 5 horas, é 4 horas e 99 falando das coisas naturais. Talvez um momento fala, porque vai acontecer rápido. Já passou, já foi, só isso. Uma meia dúzia de frases sobre o céu e já passou. O tempo todo são coisas ruins, são coisas da terra, são coisas que não edificam, que não levam a nada. Por isso, lembrando disso, o nosso maior tempo é orando, é falando a palavra. Quanto mais você fala, mais você tem contato com o sobrenatural. Por isso que a noiva vive no sobrenatural, porque ela tem um caráter hereditário, porque ela é do céu. Ela é aquela parte da palavra, aquele corpo que veio para manifestar a palavra outra vez. Entende isso? Amém? Oh, sim, veja. Isto é predestinação. Você estava suposto a estar aqui da maneira correta no princípio. Era para estar da maneira correta, não de um estado caído. Mas sendo que você chegou dessa forma, você está sujeito à queda, a falhas. Como disse Davi, vim ao mundo falando mentiras. Esta foi a minha maneira, nasci em pecado, transgressão. Disse, você estava suposto a vir desta maneira. Mas sendo que você é predestinado, você ouve a palavra,
Aleluia. E ela o traz exatamente de volta onde você foi predestinado. Amém? O momento disse amém. Você a ouve, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Não historinhas. Não, esse aqui. Não disse-me disso, mas o ouvir da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Você ouve sobre o céu, porque você quer o céu. Você clama pela eternidade, você sabe que é eterno. Você começa a falar nisso. Veja, por que nós falamos tanto da palavra? Porque nós estamos tanto envolvidos com a palavra. O Momento diz que nós somos criadores de atmosfera. Se há um rapto, nós temos que criar a atmosfera de rapto. Haverá ressurreição. Mas estamos vivendo de qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. De repente há ressurreição. Já passou. Você não viu. Primeiro há uma atmosfera criada. Há uma expectativa que é tomada. E é criado, vai levantar o meu irmão, eu verei. E quando aquela voz de arcanjo vai voar, eu vou também ver. E aquilo vai criando. Você vai falando e aquilo começa a romper uma atmosfera. Não é assim, amém? Isso é a verdade. Você vê, é como contar uma história de terror às criancinhas. Está de noite, começa a contar, e o bicho papão fez assim, de repente elas estão com medo, chorando, criando uma atmosfera de medo, que tem um bicho papão que vai vir, e cuidado, ele vai pegar. Aquilo muitas vezes nem existe, mas criando uma atmosfera. Aquilo passa a ser verdade, aquilo começa a ser real. E porém, assim como a noiva toma a palavra e começa a dizer: 7 eras vão levantar, com aqueles irmãos que morreram, que foram martirizados por minha causa, estavam lá para que a palavra chegasse aqui, a semente não morresse, a palavra chegasse, para que tivesse vida hoje. Você começa, e aquilo vai romper, e o céu vai sendo criado, e alguma coisa, alguma hora tem que acontecer. Amém? Amém? Porque a palavra não é um ponto de carocinha, é o ponto principal, ela é a verdade de Deus. Amém. É o assim diz o Senhor de Deus, que tem que se cumprir. Aleluia! Por isso que nós começamos. Você começa a glorificar, você começa a adorar. Por quê, Mona disse? Porque aquela parte de Deus, a eternidade está dentro de você. Porque você salta para a vida, diz, porque é a vida. Por que você se alegra com uma fontezinha? Diz, porque havia uma força impulsionando para cima. Aleluia! Por que esta igreja? Porque há uma força, há o DNA, há um, meu brother disse aqui, é o caráter hereditário. Disse, não tem como fugir disso. Muitas vezes nós estamos conversando com as pessoas e algo vem assim, e você fala na palavra, de repente, glória a Deus, graças a Deus, que foi isso? E disse, é o caráter hereditário, perdoe aí, mas aquilo está borbulhando. Aquilo uma hora se tornará realidade. Aleluia. Irmão Brando diz assim para terminar: mas sempre que você é predestinado, você ouve a palavra. Se é predestinado, você a ouve e ela o traz exatamente de volta onde você foi predestinado. Você nunca viu aquilo antes. Veja, eu trouxe bem o que te faz crer na palavra de Deus. O que fez crer? Qual foi a técnica? Se fosse uma técnica, poderia converter multidões. Verdade, não é? Se fosse usar a eloquência, não foi a eloquência, ou se foi isso, foi aquilo. Se não, não foi. Daltmud era fanhoso, todo esquisito. Porém, a multidão acompanhava e disse, porém, era o quê? Algo que estava nele. O Espírito Santo, aleluia, chamando. Talvez nunca ouviu antes. O que te faz crer então na palavra de Deus e rejeitar essas coisas? Te faz rejeitar o mundo, as ofertas de Satanás? É porque há algo em você, há algo especial em você. É um repelente, aleluia, que repele aquelas coisas, porque você sabe que você é de cima. Você sabe que tudo aqui embaixo é passageiro. Não há ninguém que é leve nessa parte.
ganhei um carro. O carro pode daqui 5 minutos passar. Se ele capotar, já foi. A alegria durou pouco. Eu tenho 1 milhão. Corre, guarda ele, porque está perseguindo para assaltar, armando a emboscada. Não tem felicidade, é passageiro. Mas aquilo que você tem aqui dentro, ele diz, é eterno. Ninguém rouba de mim. Nada pode arrancar aquilo que está aqui dentro. Foi escrito nas tábuas do meu coração. A palavra, a eternidade está cravada ali. Pode esfolar no couro, pode rasgar ao meio, assim como fizeram nas ervas. Amarravam o boi num braço e botavam para esse lado, o boi no outro, para lá, o cavalo, e falavam assim, se eu negar, e nós tiraremos você daí. Ele disse, não posso negar. E batia nesse cavalo, e nesse rasgava o irmão no meio. Sabe por quê? Ele sabia que não era aquela matéria, aquela carne, é o que estava lá dentro, que romperia. Apesar da lei dessa carne, haveria uma vida que era eterna. Porque se você é predestinado, te coloca exatamente ali. Você nunca ouviu, nunca viu, mas você crê, aleluia. Há algo ali dentro em você. Bem lá atrás, onde você estava suposto mesmo, você foi feito para viver aqui para sempre. E disse, ele te colocou lá naquele lugar, lá naquele Éden, e você era para viver para sempre, eterno. Veja, você foi chamado para ser eterno, e você sabe disso. Você sabe que você foi chamado e reconhece isso. Eu sou eterno, o quanto Deus é eterno. Ele me deu a vida sua, a própria vida de Cristo. Ele disse, como pode? A própria vida. Ele disse, você faz parte daquela árvore. A mesma seiva que corre, entre as folhas dos seus galhos, corre para você também. É o mesmo sangue, é o mesmo Espírito Santo, a mesma vida em você. Por isso que você é eterno. Aleluia. Veja, você foi feito para viver para sempre. E esse sempre, lembrando disso, isto é, zoe em você. Amém? Vamos parar aqui. Tinha muito mais, mas não vai dar tempo. A própria vida sendo como a semente predestinada. Veja, como a semente real de Abraão pela fé. Cristo sendo a semente real, a própria. Mas lembrando disso, você pela fé, aceitando isso, crendo nisso, agora você vem a manifestar para ter a própria vida de Cristo, a igreja. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Que isso possa penetrar em seu coração nesta noite, né? E começando mais uma semana, semanas difíceis, tempos difíceis, mas o Espírito Santo tem te guardado, ele tem te alimentado, e às vezes ele nos dá uma sacudida, né? Estou meio assim, ele sacode, fala, você sabe quem é você? Sim, sei, você foi predestinado para essa hora, você não pode envergonhar o Espírito Santo, pois levanta e resplandeça a sua luz. Aleluia. Amém? Bendito Deus, nós oramos nesta hora, Pai, depois de ouvirmos a sua palavra, inefável palavra. Talvez a nossa mente ela não possa captar e compreender como deveríamos, mas como disse o profeta, o homem pode vir, pode trazer o sermão, pode pregar, pode anunciar, mas o Espírito Santo é quem encarrega de colocar em cada coração, fazer que esta palavra cresça. Oh Pai, como isso é tão maravilhoso. Isso me faz descansar, de pensar que eu estava em Ti, predestinado antes da fundação do mundo, para um propósito, não para o meu propósito, não para o meu eu, não para que meu ego crescesse, não para que eu fosse alguém, mas para que o Senhor continuasse a obra em mim, para que o Senhor continuasse a obra em sua igreja. Oh, como isso é maravilhoso! E aí nós entendemos porque então estamos sofrendo os restos das aflições de Cristo. A noiva
padecendo, vivendo, carregando esta cruz, vivendo como Ele, manifestando, Pai, a palavra, para que Cristo possa ser visto mais uma vez, não aquele Cristo com as mãos furadas. Ele disse: não. O profeta disse: oh, se Ele aparecesse para mim agora com suas mãos furadas, eu sou o Cristo. Ele disse: eu não creria. Porque se Ele tem 2 olhos, esses são os meus. Se Ele tem 2 mãos, essas são as minhas. Se Ele tem um corpo, esse é o meu. 2 pés caminhando na terra, Jesus disse: esses são os meus. Somos a continuação do livro de Atos. Era Deus em Atos, era Cristo em Atos, era o Espírito Santo em Atos. Continuando, aquele Jesus saiu dizendo: ele morreu. Eu disse: não, ele não morreu. Ele está vivo nesta noite. E o que provava a vida daquele Cristo ressuscitado era a vida que estava na igreja efesiana. Eram os feitos que a igreja efesiana estava fazendo. Aí agora, provando que esse Cristo está vivo nesta noite, a igreja efesiana continua nesta noite. Oh, sim, os atos do Espírito Santo no meio dela. Sim, isso é a pura verdade. O profeta diz: porém o Espírito Santo ele foi preso durante as eras, porém nesse tempo da tarde ele foi solto. Ele está em sua igreja agora. O Espírito e a esposa dizem: vem. Ele não está amarrado no sistema, ele não está amarrado em denominações, porém ele e a esposa está dizendo: vem. Se você tem sede, tem fome, oh, corra, venha, porque aí da vida há uma fonte aberta. Oh, sim, na casa de Davi nesta noite. Glória a Deus. Assim como estava em Abraão, Pai. Abraão era graça para Sodoma e Gomorra. Abraão era graça para Ló. Oh, quando aquele anjo disse: oh, eu vou queimar Sodoma, ele disse: não, não faça não. Justo ali, e ele disse: se você encontrar 50 ali, oh Abraão, por amor a ti, não foi por amor a eles, por amor a ti, Abraão, eu não queimarei aquela cidade. Lembrando disso, você sabe quem era Abraão? Que ele estava, era o tipo de quê? Da noiva, conversando com a noiva. Oh noiva, se você encontrar 50, oh filha, se você, por amor a ti. Você sabe aquela situação lá que você tem orado? Por amor a ti. Você sabe aquele teu clamor, filho? Sabe o que você está pedindo? Oh Deus, quantas noites? Ele sabe, por amor a ti. Não por amor ao mundo, por amor a ti. Sabe, filha, quantas vezes você tem chorado lá no oculto do teu quarto, joelhos dobrados? Oh, quantas vezes você caminhando, quem sabe, pela cozinha da casa, pela casa limpando e pensando: oh Deus, quando será? Como isso acontecerá? E sabe, filha, por amor a ti. Oh Deus, pensamos, quão indignos que sois, porém eu vos fiz dignos. Assim como Abraão caminhou por fé, eu tenho uma noiva Abraão caminhando nessa terra nesse dia. E por amor a ti, por amor a vocês, oh Deus, obrigado, Pai. Nós sairemos felizes daqui nesta noite e poderemos ter uma semana, Pai, sabemos sim atribulada, mas porém nós cremos que aquele Cristo, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele tem provado a sua palavra. Ele disse nesta noite: se você crer nisso, a palavra é dita, mas ela não precisa somente ser dita, ela precisa ser crida. Se você crer nisso, algo acontecerá. Tem que acontecer o que a Bíblia diz. E nós cremos, Pai, sairemos nesta noite confiantes, dizendo: Pai, cuide de nós como tem cuidado, Senhor. Estamos em tuas mãos e te agradecemos. Leve-nos em paz aos nossos lares, assim como somos todos.
Aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece. Mas se tiver um filho ali transgredindo as leis, o Senhor sabe como agir. O Senhor sabe como tomar a direção. E o pastor apenas, ele vem e cumpre como o Senhor disse a Pedro: ó, Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então não são minhas, Pai, de maneira nenhuma. Eu não tenho nenhuma ovelha. Na verdade eu também sou uma ovelha, mas apenas eu estou aqui cumprindo os cuidados daquele, como diz, eu vou sair um pouco, fica aqui até que eu volte. Eu estou fazendo isso, cuidando das tuas ovelhas, apacentando, trazendo o Evangelho. Mas porém, se há uma ovelha fora de lugar, o Senhor disse: eu sei como fazer. É como aquelas 99, eu vou em busca, talvez quebre a perna dela para que ela saiba que eu quero que ela esteja em meus braços, para que cada um de nós tomamos a nossa posição, porque é hora e é mais tarde do que pensamos. Não queremos que o rapto seja atrasado, não quero ser um empecilho, de maneira nenhuma. Queremos tomar a posição exatamente na hora certa. Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe uns aos outros. Deus te abençoe. Shalom. Até domingo, se o Senhor nos permite.